Vamos lá então, para mais esse conteúdo aqui do canal. Evandro, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar aqui Obrigado. hoje sobre um case muito bacana na gestão de projetos de software, tá? O Evandro é aluno do GHS, ele começou aí em maio de 2025 e eu quero trazer um conteúdo diferente, né? Então, a ideia não é fazer uma entrevista especificamente, é um bate-papo real aí sobre a jornada dele, né? E é importante inicialmente, né, Evandro, para as pessoas te conhecerem, assim, logo depois de você se apresentar, entender, assim, quais eram as suas dificuldades quando você começou a entrar nessa área, né? Porque uma coisa é as dificuldades para gerenciar os projetos especificamente, ou co-gerenciar, que é um ponto que acontece às vezes também, mas como é que foi a sua jornada até você entrar na parte de gestão, cogestão de projetos de software, equipes, enfim, né? E compartilhar, assim, o seu histórico, né? Porque eu acho que é bem legal você se apresentar e trazer, assim, de onde você veio e como que você veio parar nessa área, que cada pessoa tem um histórico, né? Recentemente eu até conversei com uma pessoa, pô, eu era analista de ciências sociais, uma coisa assim, já vi pessoas que eram, como que fala? Enfim, de cada área, né? A gestão de projeto de software não é uma coisa única, né? Eu tenho muitos alunos que são desenvolvedores, outros eram gestores, mas tem gente que vem de todo lugar. Eu acho que é legal conhecer o seu histórico, como que você chegou nessa área, para a gente começar aí a fazer esse conteúdo que pode ajudar várias outras pessoas e inspirar a ser um case de sucesso também. Legal. Obrigado, Eltinho, pela oportunidade de ter essa conversa. Eu me chamo Evandro Macedo, realmente aí eu sou de formação em engenheiro de produção pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e tive algumas experiências aí em algumas indústrias. Ao longo da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios dentro da área de negócio, no Sebrae, alguns estágios em duas indústrias diferentes. E a forma com que eu entrei na tecnologia foi basicamente através de uma oportunidade de trabalho em que havia uma grande necessidade de emprego da tecnologia. Então, Uhum, na minha formação, nós somos treinados na análise de processo, na condução de projetos, como, por exemplo, seguindo metodologias DMAIC, Six Sigma, de melhoria da análise de processo, análise de negócio. E, não por coincidência, software, tecnologia, ele é feito para resolver alguma dor de negócio. Né? uhum, Então, essa habilidade de esse treinamento de condução e análise de processos casa muito bem. E nessa oportunidade de trabalho em que eu tive, basicamente, uma das únicas formas de se conseguir analisar os processos era através da tecnologia. uhum, Fosse tratar de uma área remota, então era um trabalho em que não se estava diretamente dentro do campo, como, por exemplo, numa fábrica, em que você pode observar a linha de produção, alguma coisa assim. uhum, Então, o emprego da tecnologia, ele se tornava uma ferramenta essencial, não só para o desenvolvimento da empresa, mas para que você conseguisse aplicar também ali melhorias. Então, uhum. basicamente, foi a partir daí que eu comecei a estudar um pouco mais, a entrar. Sempre me interessei pela tecnologia, mas nunca cheguei de fato, me aprofundar na programação. Tive alguns treinamentos básicos na universidade, mas Uhum, chegar a programar de fato, nunca tinha, na minha vida profissional, nunca tinha começado. uhum, Mas aí realmente a curiosidade, a vontade de querer gerar algum impacto num processo surgiu através de coisas simples como Power BI, geração de relatórios, tentativa de fazer algum web scrape, alguma coisinha ali mais relativamente mais simples. E aos poucos, ao longo de uma jornada relativamente longa e gradual, cerca de 2 anos aí, eu fui obtendo mais experiência. O combustível era justamente essa curiosidade. E hoje eu me uhum. encontro aqui, assim, buscando cada vez mais aprender dentro dessa área, que é uma área que não acaba nunca, né? Assim, a necessidade de estudo. Foi assim que eu ingressei nessa área da tecnologia, que me aprofundei mais. É interessante esse ponto também sobre você ter o histórico de engenharia de produção, eu também tenho, né? Mas eu vejo, como eu estava comentando no começo, que as pessoas vêm de diversas áreas e acabam nisso, por quê? Porque quando você fala, poxa, gestão de projeto de software, parece que é implantar software do zero, né? Mas, Uhum. assim, eu já vi algumas pessoas perguntando, o que que é gestão de projeto de software? É você implantar um software do zero? E na prática não é, né? Assim, poxa, se for pensar, todas as empresas, elas têm sistemas, têm softwares que elas Sim. usam para conseguir algum nível de eficiência e eficácia na operação. Se esse sistema precisa ser melhorado ou
implantado um outro do zero, isso é um projeto de tecnologia, isso é um projeto de software, né? Então, assim, normalmente os engenheiros acabam nisso porque a gente tem a mente muito analítica, assim, né? Ah, você entende de processo, a gente faz engenharia de produção, tem um pouco de programação na faculdade também, mas qualquer pessoa, se ela entende que a empresa precisa de uma melhoria, e essa melhoria vai vir através de transformação de processo, dificilmente esse processo não vai envolver tecnologia. E aí você, Uhum. de certa forma, acaba nessa área de gestão de projetos de software, que foi o que aconteceu comigo também, né? É verdade. É interessante ter essa visão, né? Vamos começar aqui, Evandro, mapeando assim, o que te travava, né, para gerenciar os projetos de software. Não, você começou nessa área por necessidade, Uhum. mas você começou a lidar com diversos desafios, né? Quais eram os seus principais desafios no começo? Sim, basicamente, a gestão de projeto de software, ela tem uma natureza, assim, um pouco diferente ou da gestão de outros projetos, muito embora os princípios sejam compartilhados, mas o que é que eu percebi? Eu já, ao longo da minha carreira, antes de ingressar mais forte na parte de tecnologia, eu já tive a oportunidade de gerir alguns projetos de engenharia de processo, alguns projetos de melhoria de produção, essas coisas assim, e realmente achava que tinha a competência necessária para gerir qualquer projeto. Mas a partir do momento que eu comecei a ter algumas oportunidades de realmente tocar projetos de software especificamente, começou a ficar claro que, sim, havia alguns benefícios compartilhados, mas a necessidade de adaptar a metodologia, ela se mostrou, assim, crucial. Então, de certa forma, quando eu me vi na primeira vez que eu tive essa necessidade, que eu me vi com um grande volume de requisitos de negócio que eu precisava mapear e que eu sabia mapear, mas eu não sabia como transformar em, por exemplo, como a gente fala na linguagem do GHS, né, produtos de projeto. Eu não sabia necessariamente como transformar os requisitos de negócio, como organizá-los para transformá-los em produtos de projeto. Então foi a partir Uhum, daí e dado uma oportunidade que eu tive que era muito importante para mim, que eu falei que eu não podia falhar, de fato. Então uhum. realmente eu preciso ter assim a humildade suficiente para entender que apesar de ter tido um treinamento em gestão de projetos pela universidade, havia ali uma necessidade de adaptação, de buscar uma certa experiência mais específica para saber. E eu vi no GHS isso, né? Essa Sim, oportunidade. sim. Esse ponto que você trouxe é importante, né? Assim, você, assim como eu também, estudou gestão de projetos na faculdade. Mas a gente vê que na faculdade e na maioria dos cursos, a gente não tem o conhecimento suficiente para praticar e gerar resultado rápido, né? Então, é É. um ponto assim que é o próximo ponto que eu queria mapear com você, né? Que é o que você já tinha tentado antes e não funcionou. Porque eu vejo muitas pessoas é, que fazem MBA, fazem cursos, leem livros, enfim, estudam em várias fontes de conhecimento, mas elas não conseguem transformar aquilo em um método, em um passo a passo, que se você seguir, a chance do Uhum. seu projeto dar certo é muito grande, né? Então, assim, até eu mesmo, né? Eu estudei na faculdade, lia livros como o PMBOK, né? Mas eu só fui entender o que que é um processo de gestão de projetos e de gestão de projetos software quando eu fui ler o Prince 2 Agile e quando eu comecei a criar um método. Falei assim, ó, beleza, agora eu entendi que é um passo a passo, né? Então, assim, Uhum. tudo que eu tinha tentado antes não tinha funcionado, porque você faz cursos e lê livros e você vê muito o que fazer e não como, né? Mas o importante é mapear contigo, assim, né? O que que você tinha tentado antes e não funcionou, né? Você, poxa, fez cursos, leu livros, tentou adaptar métodos diferentes. Você trazer um pouco da sua história nesse contexto, eu acho que vai agregar bastante também. Uhum. Bom, o que eu tentei basicamente foi aplicar algumas metodologias de mapeamento de processo e Uhum, tentativa de organização de gestão de projetos diretamente em um projeto de software. O que eu uhum, percebi é que justamente quando eu tentava fazer da forma tradicional, eu sentia uma dificuldade em lidar com um grande volume de informações. uhum, Então, basicamente, quebrar aquele desafio em partes menores, sem deixar passar, sem esquecer coisas importantes, como, por exemplo, os princípios de planejamento. Você tem o planejamento da qualidade, como é que vai ser a questão do planejamento da rotina ali, como é que vai ser a abordagem de comunicação. Então, são coisas que uhum. acabam sendo teoricamente óbvias, que a gente aprende, a gente estuda, mas que na prática elas dificilmente são aplicadas com perfeição.
Então, justamente essa questão da rotina e como é que você vai organizar, até o próprio business case que o GHS ensina, a gente dá muito dessas coisas como garantido. Então, não é incomum a pessoa, às vezes, até Sim. ignorar essas etapas. Eu já sei qual é o problema, para que eu vou escrever o business case? Eu já sei como é que é a comunicação, para que eu vou planejar uma abordagem de comunicação, sendo que, às vezes, cada projeto vai pedir uma abordagem diferente, uma adaptação ali, como a gente aprende, e como a gente Sim. dá por garantido, acaba que a gente perde a oportunidade de enxergar o projeto sob uma ótica que ele possa, talvez, ser gerenciado com mais eficácia. E aí, basicamente, foi isso. Eu Sim. tentei agir de forma genérica, só que realmente, muitas vezes, o projeto de software que eu fui envolvido era um projeto muito crítico, no sentido de que eu não tinha a possibilidade de falhar. Era uma oportunidade grande na minha carreira, então eu queria ter certeza que as minhas probabilidades de sucesso iam ser maximizadas, né? E aí, basicamente, a partir do momento que eu tentei com os métodos tradicionais e eu vi que eu estava, um indicador foi o estresse, o nível de estresse, a sobrecarga mental, no sentido de, acabou de começar o projeto, eu estou tentando juntar todas essas informações, mas é como se eu tivesse dezenas de frentes diferentes e eu não consigo dar conta de todas essas frentes. Então, Uhum. a metodologia, ela veio aliviando totalmente esse estresse, no sentido de que eu consegui finalmente, eu consegui respirar e sabe, ter aquela frieza de conseguir executar um projeto sem se deixar levar pelo estresse. Né? Olha só, cara, que interessante, né? Então, assim, eu já vi outros casos, assim, também, né, de pessoas hiper estressadas e o cara acha que, não, é porque eu trabalho muito. E não é, né? Assim, o estresse, Uhum. ele não vem por quantidade de horas de trabalho. Ele vem pelas horas de trabalho perdido. Pelas horas de trabalho com insegurança do que fazer, né? Que, que quando você tá trabalhando, mas você não tem certeza, assim, pô, será que o que eu vou fazer vai dar resultado, né? Você trabalha meio que no improviso, tentando aprender, sem uma referência, isso gera estresse, né? É todo, Exatamente. é todo Eu não sei aquele quem. movimento interno de você ir se martirizando por incerteza sobre o resultado do que você está fazendo, né? Exato. Eu não sei quem foi que disse essa frase. Foi algum tal, não sei se foi algum CEO, eu esqueci onde foi a fonte que eu vi. Uhum, Ou se foi eu acho que foi o da Amazon, não sei se foi, não lembro exatamente. uhum, Mas ele fala assim, o estresse ele vem quando você sabe que você poderia estar fazendo alguma coisa e não está fazendo. uhum. Eu acho que foi o Jeff Bezos que falou isso. Foi, E ele aí é mesmo. como se eu sei que tem alguma coisa que eu precisaria estar fazendo agora, que eu precisaria entregar, não lembro exatamente como foi a forma de colocação dele, mas eu não É, estou fazendo nesse ele fala momento. assim, o estresse não é pelas coisas que você faz, é pelas coisas que você não faz e sabe que deveria estar fazendo. É tipo isso. Por aí, Eu já vi um vídeo É, dele falando isso, é bem interessante mesmo, né? exatamente, por aí. Né? E aquilo, na prática você sabe quando o desempenho de algo que você está gerenciando está ruim e a responsabilidade é sua, né? Uhum, Deve vir de você o conhecimento para transformar aquilo, né? Que aí a gente entra no exatamente. próximo ponto que eu queria mapear com você, assim, que foi o que te levou a entrar no programa do GHS? Foi, então, aquela percepção de que você estava estressado e não sabia meio que por onde continuar, né? E aí você tomou essa Foram decisão, né? 2 pontos. Justamente a necessidade de entregar o resultado Uhum, e a percepção de que nos métodos atuais que eu estava na época, a minha probabilidade de sucesso era baixa, dado a situação em que eu estava, né? Se eu no começo do projeto eu já estou me sentindo assim ansioso, estressado, né? Essa questão da ansiedade ela é muito forte. Quando você não está conseguindo atingir um resultado que você gostaria, que você precisa, você já começa a ficar ansioso. Então, foi justamente isso, né? Eu já conhecia o GHS porque quando a gente toma uma decisão de compra, nem sempre ela é da noite para o dia. sim. Então, quando eu comprei o GHS, foi somente um ano depois de eu ter tido contato com a metodologia. Na época, foi em 2024, inclusive, que eu tive o primeiro contato. E Uhum, aí, você, na época, disponibilizava lá o acesso limitado, né, ao Hotmart, uhum. que você via ali o primeiro vídeo, era o primeiro capítulo, não lembro. Era o módulo 1 E só, aí, sim. isso aí, na época eu assisti, entrei, e eu já conhecia porque eu achei muito metodológico. Eu achei que você lidava assim, eu fiquei impressionado, tinha a planilha que você disponibilizava, e eu vi que o curso ele era muito embasado em uma questão de gerenciamento e controle, né? Uhum, Controle
das variáveis. Isso aí achei muito interessante. Só que na época, eu tinha curiosidade, mas não tinha ainda o gatilho que me fez, de fato, falar, rapaz, eu preciso agora, porque se eu continuar dessa forma, eu posso perder alguma oportunidade. E aí eu já sabia exatamente qual curso procurar, que eu poderia ter, né, ido atrás de outras coisas, mas eu já sabia, era só questão de chegar ao momento certo de investir naquilo. Sim, excelente. Realmente, o que faz as pessoas tomarem a decisão mesmo normalmente é a dor, né? Então, se a pessoa tá com dor, Uhum. ou ela vê muito que se ela não fizer aquilo, ela vai perder alguma oportunidade importante, né? Muito bacana Sim. essa sua perspectiva, né? E quando você estava aplicando o método, assim, qual foi o momento, assim, de virada de chave que você viu, nossa, agora realmente as coisas estão funcionando? Eu sei que deve ter acontecido várias coisas, né, ao longo desse caminho, né? Porque Sim. são vários princípios, né, que você aprende, são vários passos, a necessidade de adaptar várias coisas é importante também. Mas se você puder pegar assim dentro da sua jornada, que, poxa, você se tornou um case de sucesso até rápido, né? Qual foi o momento de virada de chave? Você pensou, poxa, agora realmente eu tô sendo mais produtivo como gestor de projetos de software, né? Cara, assim, não demorou muito não para eu ter essa sensação. Uhum, Claro que os resultados reais de uma aplicação num projeto, eles levam um certo tempo, né? Mas os uhum, benefícios, falando até a linguagem que a gente usa, né? uhum, Não os benefícios de negócio, mas os benefícios, para mim, eles foram logo assim que eu finalizei, que eu revi, na verdade, o módulo 1, que eu já tinha visto, né? Um ano atrás. Eu aham, revi o módulo 1, assisti o módulo 2, fui tentando entender, já apliquei, já criei o business case para a minha situação real. Então, isso já deu uma clareza absurda no que eu precisava fazer, porque realmente eu acho que a gente subestima o poder de um bom business case, principalmente quando você tem os campos já, um framework, na verdade, sobre sobre como preencher aquele business case, que é o que o uhum, GHS traz para a gente. Então, as partes do business case, ali a parte de riscos, a parte de qualidade, os benefícios esperados, os produtos de projeto. Então, quando eu realmente apliquei dentro da minha situação real, o alívio foi imediato, porque aí eu pude realmente olhar para o projeto e falar, bom, aquele mar de coisas que eu tinha para fazer, agora cada um está no seu lugar. Eu tinha uhum, uma sequência de produtos de projeto que eu deveria executar, cada um tinha um prazo, existia uma justificativa, eles estavam ligados aos seus benefícios de negócio, os benefícios esperados, então ali uhum, era muito mais fácil até para eu apresentar aquilo para algum stakeholder importante, então é muito mais claro como que aquele esforço que eu estou empregando para desenvolver um determinado produto, ele vai gerar um retorno. uhum. E, enfim, os benefícios foi justamente nesse momento que eu falei que realmente isso aqui valeu o investimento. Não, talvez não tenha se pagado ainda na época, né? Uhum. Mas, com certeza, eu já sinto esses benefícios. Então, eu já tenho, assim, um estado mental em que eu consigo gerenciar o projeto, que era o oposto do que eu estava antes, né? Sim. Então, assim, o momento de virada para você foi é, justamente esse ponto que você viu que você não tinha mais por que ficar estressado, porque estava tudo claro aí, tudo que você precisava Sim, fazer, né? Em termos de impacto de negócio, a estrutura dos produtos, aí você entendeu que você tinha o projeto na mão, né? 100%, né? exato. Excelente. E teve algum resultado específico, assim, que mais te surpreendeu, que você pensou, poxa, olha só, isso que eu tô fazendo agora, esse tipo de impacto, apesar da gente ter falado que, poxa, só o fato de você estar trabalhando sem estresse já é uma coisa muito importante, né? Uhum. Mas teve algum impacto específico no seu contexto profissional que você pensou, olha, isso aqui realmente é algo que eu não esperava, assim, poxa, que você entrou no método, começou a aplicar e viu que saiu melhor do que você até esperava? Sim, quando eu realmente eu fiz o business case, fiz todo o planejamento, a parte de realmente do planejamento das abordagens é a parte que eu tive que me arrastar mais, assim, me demorei mais para conseguir aplicar, mas uma vez que você entende, assim, fica muito claro os benefícios, mas a Uhum, partir do momento que eu fui executar o primeiro produto de projeto que o business case tinha proposto, que eu tinha uhum, planejado, que eu segui a metodologia de status, de atualização de status. Então, mesmo em um time de uma pessoa só, que no caso era o meu, a minha oportunidade, eu estava uhum, fazendo, eu fiz questão de gerar a atualização de status, porque eu estava desempenhando vários papéis nesse uhum, projeto. Então, a mesma pessoa estava desempenhando diferentes papéis, mas eu fiz questão de, apesar de ser tudo concentrado em mim, gerar os status, atualizar os status corretamente, depois ir para a parte em que o gerente de projetos, que no caso eu estava
atuando como se fosse tanto desenvolvedor quanto gerente de projeto, quanto, enfim, responsável pelo projeto. Então, ali, eu fiz questão de girar o ciclo completo, e aí, quando eu finalizei o primeiro produto de projeto, que ele serviu de input para o segundo produto, a segunda parte de projeto, né? Aí eu falei, pô, legal. Isso daqui, com uma equipe de 1 a 5, 10 pessoas, 20, 100, seria a mesma coisa. Então, eu já sei até como que eu faria para gerir uma equipe se algum dia eu chegar ao caso de eu ter essa oportunidade. Então, eu consigo pegar, executar todos os papéis, eu falei, isso aqui dá certo. Isso aqui é um bom sistema de gerenciamento. Sim. Então, isso é muito importante, né? Você viu que agora você conseguiria escalar a sua gestão, né? Porque antes, imagina, você sozinho no projeto, sendo desenvolvedor, gerente do projeto, você via a dificuldade de gerenciar pela complexidade, né? Mas quando você começou a aplicar o método, você entendeu, poxa, agora eu tenho certeza que eu consigo escalar a gestão Exato. e gerenciar projetos cada vez mais complexos, ser capaz de gerenciar equipes e, inclusive, ser mais bem remunerado por isso, né? Que seria Com o certeza. próximo ponto. Assim, você trouxe, não sei se já pagou o investimento, né? Porque é aquilo, algumas pessoas até falam, mas eu vou ganhar mais dinheiro. É o que eu sempre falo, olha, no médio e longo prazo, sim. Né? Por quê? Porque você vai gerar cada vez mais impacto e você precisa mostrar que esse impacto que você está gerando merece mais remuneração. Mas eu acho que antes da pessoa pensar em entrar, por exemplo, no GHS para ganhar mais dinheiro, ela tem que pensar, primeiro, será que está valendo a pena o dinheiro que eu estou ganhando? Você falou, cara, eu estou trabalhando estressado porque eu não tenho um método, não tenho uma abordagem que me traz segurança. Então, assim, pra mim não vale a pena eu trabalhar estressado, porque beleza, eu ganho dinheiro, mas eu tô me destruindo aqui emocionalmente. Pra empresa, às vezes o que ela tá me pagando corre risco de não voltar, porque essa pessoa não tem capacidade de gerar o resultado. Então, é aquilo. Antes de você pensar em mais dinheiro, você tem que pensar em garantir que o dinheiro que está sendo investido em você, Sim. independente do cenário, pode de fato gerar benefício, né? Que é um ponto importante. Você concorda com essa visão ou não? Sim, concordo plenamente. Eu acho que, principalmente no meu momento de carreira atual, acredito que você tem que fazer os investimentos certos. E muitas vezes esses investimentos eles estão muito mais voltados para um aumento de produtividade do que necessariamente para um aumento de renda assim, diretamente assim, proporcional assim, né? Porque o aumento de Sim. produtividade ele pode não gerar um impacto financeiro imediato, mas certamente os benefícios compostos, né, vamos dizer assim, de juros compostos que eles vão sendo acumulados, eles vão se pagar em algum momento. E eu vi que a confiança que eu tinha para executar um projeto importante, consequentemente, serviria de combustível para a boa execução e para um bom resultado. E o bom resultado desse projeto, por consequência, poderia trazer oportunidades que, se eu tivesse tido uma mentalidade um pouco mais fechada, não vou gastar esse dinheiro aqui, porque, enfim, talvez você tenha um custo de oportunidade muito alto. Sim. Porque ali às vezes você não está vendo, mas você pode acabar tendo uma performance bem menor, numa oportunidade que às vezes não aparece outra, né? Eu já tive pessoas assim que investiram no GHS, não sei se é o seu caso, mas a pessoa falou assim, cara, eu tô com. Foi até recente. Ela falou assim, ó, eu tô investindo porque eu tô com medo de ser demitido. Então, assim, pensa. Ela falou assim, ó, foi Não. uma mulher, né? Ela falou assim, olha, eu sei que se eu não melhorar, pode ser que mês que vem eu não esteja mais na empresa. Então, assim, poxa, você é, continuou na empresa, né, que você estava trabalhando com projetos complexos, e não só continuou, você está performando cada vez melhor. Então vamos supor que no mês seguinte ou 2 meses depois você perca o emprego. Cara, Uhum. se o GHS foi o que foi o que contribuiu para você continuar, né? O valor, ainda que não seja um valor baixo, né, comparado a vários outros cursos, se foi Sim. aquele investimento que te permitiu continuar, então, de certa forma, o investimento se retorna em cada mês que você continua sendo remunerado e gerando cada vez mais resultado. Entende meu ponto, né? Sim, Então, sim, pô, perfeitamente. vamos supor, o cara ganha 10 mil reais por mês. Tô dando um exemplo, né? Ele pagou Uhum. 2.500, mas se ele não tivesse pagado 2.500, ele não teria os 10 mil no mês que vem, né? Porque existe o risco sempre da pessoa sair, né? Porque ela tá performando É, mal. eu acredito que, assim, o aumento de produtividade, ele vem consequência do conhecimento que você buscou e você se associado com uma experiência, isso deixa você até mais confiante. Então, Sim, você se torna alguém mais confiante da sua própria
condição de produzir resultado. Então, de certa Sim. forma, o medo de perder o emprego, o medo enfim, de ficar desempregado, né, ele acaba perdendo espaço para uma certa confiança e que você está produzindo bons resultados, e bons resultados tendem a ser a gerar um resultado de volta. Né? Se você gera Sim. valor, se você consegue produzir um resultado financeiro, se você gera um projeto que ele tem algum impacto, eu não vou dizer é impossível, mas é difícil você ter consequências negativas, né? Então, assim, normalmente se você gera valor, você consegue ali algum retorno em troca. Sim, total. E teve algum feedback externo no seu contexto, assim, que te confirmou essa mudança de produtividade? Teve alguém de fora que falou alguma coisa pra você que você falou, pô, realmente, isso tem relação com a minha melhoria, aplicando o método e me desenvolvendo? Cara, assim, um feedback direto eu não vou ter, mas Uhum, eu acho que mais importante às vezes do que o feedback talvez externo, tem um feedbacks indiretos no sentido de que coisas boas vieram acontecendo, resultados uhum, positivos foram produzidos, e você vê que existe ali uma influência de boas práticas que você executa ou executou, né? Mas, uhum, assim, eu acho que o mais importante, o feedback mais importante é justamente esse que você dá para si mesmo, no sentido de você conseguir perceber que você está mais experiente, que você tem um método que funciona, que ele serve uhum, para qualquer ali atividade de gestão ou projeto que você precisa executar. Se a sua rotina depende desse tipo de coisa, como a minha depende, uhum. de gerir bons projetos, de produzir resultado, de ter uma visão estratégica clara, então, assim, eu acho que não tem feedback melhor do que essa sensação de você se sentir mais competente. Tem um cara que inventou uma linguagem, um framework de web development chamado David Heinemeier Hansel, que ele Uhum, inventou o Rails, né? Que é o framework uhum, do Ruby on Rails. E aí ele uhum. fala, it's more fun to be competent, ou seja, é muito mais divertido você ser competente em algo do que outra alternativa. Então, isso é muito legal. Então, acho que isso é o maior ganho, sabe? O melhor feedback que poderia ter. Com certeza, você se tornar mais competente você não precisa de um feedback externo específico sobre a aplicação de um método, até porque às vezes a pessoa nem sabe que você está aplicando o GHS, né? Como que ela vai dar um feedback específico sobre isso, né? Mas você ter aquela sensação de que você está evoluindo realmente é o principal. E. E pense só que se talvez isso produza até um outro feedback, mas por consequência, porque imagina, se você se torna um bom gestor, se você desenvolve bons projetos, se você tem uma metodologia e eventualmente você passa a liderar uma equipe de pessoas, você vai servir de exemplo para aquelas pessoas, porque a sua gestão vai ser em luz daquilo. E outras pessoas Uhum, indiretamente vão aprender com você, vão se inspirar em você. Assim, com sorte elas vão se inspirar em você e também aprender coisas positivas, né? Então você gera valor também, não só diretamente nos projetos, mas talvez, quem sabe, inspirando outras pessoas, ensinando de forma indireta, né? com certeza, com certeza. Isso aí é um resultado mesmo desse amadurecimento como profissional dessa área, né? E, ô, Evandro, agora vamos falar um pouco assim com algumas pessoas que têm dificuldade de se aprimorar em métodos como esse, em programas como esse, né? Assim, você é um cara diferenciado, você viu que estava em risco, foi lá, fez o investimento, aplicou, né? Não são todas as pessoas que são assim, né? Tem gente que investe, poxa, um valor alto e não faz, enfim, tem todo tipo de gente, né? Mas vamos falar primeiro com as pessoas que falam, cara, eu não tenho tempo para estudar. O que que você tem para dizer para essas pessoas? Cara, assim, se a gente não tiver tempo para estudar na vida, né, significa sempre estar no mesmo lugar. Então, tem uma coisa que, inclusive, eu aprendi até com você, né? Depois que eu comprei o curso, que você falou assim, não lembro exatamente as palavras, mas você falou da importância de realmente a questão da produtividade e da rotina, da gestão da rotina, de alocar ali, mesmo que seja pequeno espaço de tempo, para fazer um estudo dedicado. Se você não tem um tempo externo ao trabalho, por que não tornar o aprendizado, talvez, uma pequena porção da sua rotina ali, 30 minutos por Uhum, dia? Porque isso, de certa forma, é algo que vai se retroalimentar, né? Então, assim, eu sim, acho que realmente a gente precisa aperfeiçoar a nossa capacidade de gestão e quando a gente faz isso, a gente consegue criar espaço para coisas importantes.
porque tem aquela matriz lá de importante, enfim... Matriz de Eisenhower, né? Eisenhower, né? Sim. Enfim, eu acho que se alguma coisa é importante de fato, a gente consegue aprimorar nossa capacidade de gestão para alocar um espaço-tempo para aquilo. E aí é isso que eu vejo. Quando eu estou tentando cada vez mais melhorar minha capacidade de gestão, e eu vejo o alívio que dá você planejar as coisas, alocar espaços de tempo dedicados a certas coisas. Porque uma coisa eu estou fazendo aqui, aí eu paro, vou fazer outra coisa. Aí paro, vou fazer outra coisa. Aí eu acho que eu estou sendo produtivo, mas na verdade, nenhuma das 3 coisas ficou pronta. Porque aí você acha, não tenho tempo, de fato. Mas se às vezes você fizer um trabalho focado, você quebrar a sua rotina em partes gerenciáveis, quem sabe não apareça ali um espaço em que você vê, opa, isso aqui é uma atividade de alto valor agregado que eu posso incluir na minha rotina e vai me gerar resultado. Então, acho que é mais ou menos por aí. Excelente, realmente, esse ponto quando a pessoa fala eu não tenho tempo, eu sempre falo assim, poxa, as pessoas até acreditam nisso, né? Elas falam, cara, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, você não acha que isso é importante, né? Eu lembro que a gente até conversava sobre isso, aí eu falei, não, pega blocos do seu trabalho para estudar, e é o que eu faço também, né? Eu não tenho essa de estudar antes ou depois do trabalho, porque, cara, a gente tá sempre trabalhando, né? Se o professor pensa, cara, se você acorda pensando em alguma coisa para resolver, você já tá trabalhando, né? Pô, depois do Exatamente. trabalho, quantas vezes você não tá ali conversando com sua esposa, uma coisa do trabalho, ou numa festa, ou pensando em alguma coisa? Então, aquela ilusão de que, cara, eu não posso estudar durante o trabalho, porque uma coisa é estudar, outra coisa é trabalhar, você não entendeu o que que é a vida, cara. Tipo assim, estudar é uma constante, você tem que estar sempre estudando para você se melhorar, igual você falou, né? Quem não estuda vai ficar sempre no mesmo lugar, né? Então, se aquilo é E assim, importante para você, você vai encaixar, né? o GHS ele é muito prático. Então, o estudo teórico do GHS ele é relativamente curto. Sim. E o que significa dizer que você, às vezes, até quando eu estava tomando café, eu baixava ali o Hotmart no celular, estou tomando café aqui, estou vendo ali o vídeo, acabou o vídeo, durante o trabalho eu já estou aplicando, já estou tentando encaixar. Isso faz até com que o mesmo relatório que eu fosse produzir, o mesmo projeto que eu fosse tentar gerir, eu já estou gerindo através do GHS. Então, eu já estou trabalhando Sim. de forma mais eficiente, né? Ao mesmo tempo que eu Sim. estou praticando e exercitando os conceitos. Então, é uma coisa que realmente não tem... eu costumo dizer que tem uma diferença assim, entre o trabalho e a profissão. De fato, infelizmente, são poucas pessoas que têm o privilégio de exercer uma profissão e se identificar em uma profissão. Uhum. Muitas pessoas, na maior parte do tempo, estão trabalhando de fato, né? Então, o trabalho ele tem muitas naturezas. Nem sempre é fácil. Mas se Uhum. você tiver um pouco de sorte e o privilégio de talvez conseguir mesclar o seu trabalho com sua profissão, de fato, com aquilo que você realmente quer, assim, não tem distinção. Você realmente está sempre estudando, você está sempre... o ciclo está sempre girando, né? Nesse sentido. Total, total, Você ter a sorte de trabalhar com o que você gosta, né? Você vai ser um excelente profissional em todos os momentos, né? É Sim. verdade. E o Evandro, para quem acha que é caro, cara, porque não é um curso que o investimento é alto, né? Poxa, hoje em dia a pessoa vai investir ali 2.500. Tem coisas mais baratas, tem coisas mais caras, mas eu já vi, por exemplo, a pessoa falar, cara, eu paguei 12 mil numa pós-graduação e não aprendi metade do que eu aprendi nas primeiras aulas. Assim, para quem acha que é caro, o que que você tem para dizer para essas pessoas? Cara, assim, o que é que eu diria? Qual é o meu raciocínio? Uhum. Hoje na internet a gente tem abundância de muitas coisas. Então, assim, de fato, certo ou errado, a internet disponibiliza muitas coisas. Então, Uhum. você tem muitos cursos no YouTube que são grátis, você tem acesso a livros de forma facilitada, às vezes com desconto. Então, o volume de informação é muito grande. E eu costumo dizer que hoje, eu particularmente gosto de investir nas coisas em que não se encontra fácil por aí, de graça, né? Porque por que eu vou investir numa coisa se eu tenho acesso ao conteúdo de graça em outro campo, Aham. Sim. que eu vou ter um resultado similar? Por exemplo, hoje tem muitas linguagens de programação que você simplesmente não precisa gastar R$ 1 para aprender. Sim. Você tem cursos, Free Code Camp, você tem muito artigo, muito tutorial. Se você não quiser, você não precisa gastar R$ 1 para aprender programação hoje. Uhum. Mas tem certos conteúdos que não se acha tão fácil. Eu acho que é o caso do GHS. Eu sempre vi isso. Quando Uhum. eu acessei há um ano atrás o conteúdo, eu vi que existe ali um conjunto de métodos, um framework, como eu gosto de chamar de fato, que ele não vai ser facilmente encontrado
por aí. Então, não dá para você baixar um PDF do GHS, assim, e aprender. Eu acho que você fez um excelente trabalho de compilar as melhores partes do Prince 2 ali, do Manifesto Ágil, e principalmente, pronto, você encontrou uma ferramenta que você consegue consolidar a gestão da rotina do dia a dia, que no caso é o Pipefy do curso, né? Como você faz a modelagem no Pipefy. Sim. E aí eu vejo que esse conjunto de atributos, de características, foi o que me fez investir. Eu falo, bom, isso daqui, eu vi o módulo 1 achando que eu falo, rapaz, queria ficar só no módulo 1, mas eu realmente quero ver eu preciso ver os outros. Então, Sim, assim, falando, sim. será que só o módulo 1 é suficiente para eu não precisar comprar e ficar vendo ali e tal? Aí eu falo, rapaz, isso aqui é muito bom. Isso aqui tá fazendo sentido para mim, porque tem muito a ver com a forma que eu gosto de gerenciar. Por exemplo, Sim. você é um discípulo de Falcone, né? Eu também. Total, E total. aí, basicamente, eu vejo muito da filosofia dele no método. Eu falo, rapaz, isso aqui eu não vou encontrar fácil, não. E aí, quando chegou a oportunidade, eu adquiri e, de fato, assim, continuo sustentando que vale muito a pena. É uma metodologia que eu vou levar adiante nos meus projetos, assim. Eu até recebi recentemente uma pergunta, assim, no podcast lá do pessoal da comunidade ágil. Pô, por que você adaptou o Prince 2? Fala assim, olha, porque não tem nenhum método para gerenciar projetos de software que une o Prince 2 com o Manifesto Ágil, com o PMBOK, que você tem as abordagens de gerenciamento, e com Vicente Falcone, por exemplo, entendeu? Então, assim, é um grupo de conhecimentos que você precisa organizar para gerenciar um projeto de software, né? E não tem isso mesmo na internet. Eu, particularmente, não conheço, né? E é legal você trazer essa visão de, pô, é uma coisa rara e que gerou resultado rápido para você, né? E realmente é um ponto importante, né? Isso é E verdade. e quem fala, às vezes, pô, mas eu já tentei de tudo. Teve um aluno meu, né, que ele até comentou assim, Agostinho, ó, tô entrando aqui porque, cara, eu já tentei vários métodos. Já tentei Scrum, Kanban, já li o PMBOK, eu não entendi direito. Você já viu algo nesse sentido, assim, pessoas que já tentaram vários métodos, ou você já estudou várias coisas e não conseguiu resultados? O que você tem para dizer para pessoas que falam, pô, eu já tentei de tudo, não sei se o GHS vai ser de fato o método que vai me ajudar, porque eu já estudei tanta coisa e não deu certo, por que que esse método vai me ajudar de fato? Cara, assim, eu acho que eu seria uma dessas pessoas, né? Porque, devido à minha formação, realmente a gente vê muita gente com esse perfil, assim, no sentido de, a gente viu realmente, a gente viu todas as metodologias, a gente sabe, enfim, o pessoal costuma falar assim, a gente viu tudo e não dá certo na prática. Esse negócio é só teoria, não sei o quê. Mas aí, o que é que acontece? O próprio DHH lá, não, que é o David Heinemeier, que eu citei, Aham, o que é que ele faz? Ele pegou uma linguagem de programação que ele viu, que era o Ruby, que ele viu grandes benefícios, ele gostou. Ele pegou conceitos de arquitetura de software, como o Active Record, lá do Martin Fowler. Ele uhum, juntou tudo em um framework em que ele falou, bom, eu quero juntar essas ferramentas no framework, para que as pessoas tenham um ambiente de web development completo. uhum, Então, eu acho que, de certa forma, você fez algo parecido. O David Heinemeier, ele está desenvolvendo o framework já tem 20 anos. uhum. Framework extremamente bem sucedido. O GHS não tem 20 anos, mas eu acho que existe, a gente consegue fazer uma analogia. Então, é um framework que você consegue comprovar na prática, pegando o melhor de cada metodologia. Então, assim, eu acho que não é que a pessoa viu, tentou de tudo. Eu acho que que talvez não tenha aplicado como executar aquilo na prática, cada uma daquelas metodologias na prática. Eu acho que é aí Sim, que fica difícil. Pronto, esse trabalho de criar o framework que você fez é o que realmente possibilita que a gente aplique na prática. E essa é a parte legal. sim. Então, isso é muito bom. Às vezes a pessoa estudou um monte de coisa, mas não são frameworks, né? Ou às vezes são frameworks incompletos, né? Então, por Sim, exemplo, cara, o framework, muita gente fala, mas o Scrum, eu já sei Scrum. Cara, o Scrum, ele não é suficiente, né? Pra você gerenciar projetos complexos. Ele é muito bom ali pro nível de entrega de produto, mas pra gerenciar projetos complexos, não. Enfim, porque você pega pronto, se você pegar todas as teorias, até mesmo do GHS, e você tira ali o Pipefy, aí o cara vai gerenciar isso como? No papel, vai ter o caderno, como é que ele vai compartilhar ou esperar a atualização de status. Então, assim, sim, não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser no Pipefy, mas você já sim. entrega o Pipefy modelado de tal forma que a pessoa não precisa ir lá e colocar tudo isso numa ferramenta de gestão. Uhum, Já está ali. Ela já consegue uhum, trabalhar. Então, essa é a semelhança do Ruby on Rails com GHS. Já está ali, o framework está ali. Começa a trabalhar, vai aprendendo. E aí, se você quiser, for ganhando experiência, você pode ir remodelando aquilo, acrescentando coisas, adaptando outras. Aí depende de você, sim, mas o framework inicial, o ponto de partida está ali. Né? sim. Aí tem uma frase bem legal que ele fala assim, ó, convention
over configuration, que é convenção sobre configuração. Né? Então, assim, existem convenções sobre como executar algumas coisas, como você traz lá as abordagens. Você fala, se você quiser adaptar, você pode adaptar, mas a do GHS, essa é a abordagem. Então, você planeja a comunicação, planeja a qualidade, planeja os riscos, transforma incerteza em risco. Enfim, esse é o framework. Né? Então, é aí que está o grande valor. Não, total, algumas pessoas até têm essa dúvida. Ah, mas eu vi que você ensina no Pipefy, eu preciso ter o Pipefy? Eu falo, olha, não, né? Se você quiser usar o Gira, o Trello, qualquer outro grupo de ferramentas, você pode, mas eu recomendo que você pratique no Pipefy uma primeira vez para você entender o framework, depois você vai ter mais segurança para adaptar em outros sistemas, né? Mas, mas é um ponto importante mesmo, né? E para fechar, Evandro, qual dica prática assim você daria para quem está travado ou está na dúvida em como continuar se desenvolvendo em gestão de projetos de software? Por exemplo, se a pessoa, mas será que eu entro ou não no GHS? Será que eu invisto ou não? Ou me desenvolvo, né, de maneira geral nessa profissão? Qual dica você daria para as pessoas que estão travadas com dificuldade e não sabem o melhor caminho a seguir? Cara, assim, eu acredito que a primeira coisa é que, assim, tem que fazer sentido com o que você faz no seu dia a dia, né? Você tem que ter, naquilo dali, tem que fazer sentido para você. Então, se você tem, como eu tinha, por exemplo, a necessidade de gerenciar um projeto de software ali, que era importante para mim, era importante para minha carreira, às vezes era até uma oportunidade que talvez eu não tivesse outra no futuro. Eu diria não ter medo de arriscar nas coisas certas. Né? Conhecimento, ele sempre vai ser valioso. Mas, como eu disse, hoje, conhecimento é abundante na internet. Hoje o conhecimento ele já foi democratizado. Antes o conhecimento era centralizado ali nas universidades, nos anos 80, 90. Quem tinha um curso superior era considerado uma pessoa absurdamente evoluída ali, né? Porque o conhecimento estava centralizado lá. Hoje não é mais. Então, faça a avaliação e justamente a que eu fiz. Será que tem em abundância isso? Será que eu encontro isso sem precisar gastar um centavo? E aí vai ficar claro o que você realmente deve investir e o que não faz tanto sentido investir. Então, esse foi o raciocínio que eu fiz. Primeiro, relevância no seu dia a dia. Né? Eu acredito que, claro, o público, praticamente, a maior parte vai ter relevância, porque é o público do seu curso. Então, as pessoas, de alguma forma, estão envolvidas. E eu acredito que é justamente fazer essa segunda avaliação. Eu, particularmente, eu não acho. Depois, já paguei, continuo achando que não se encontra fácil. Tem até o agente, né, que a gente nem falou. Até o agente você trouxe assim pra gente, o agente lá do ChatGPT, que é um recurso do GHS. O agente, ele vem justamente para continuar agregando conhecimento, especialmente na minha ausência, né? Porque a gente também não citou o ponto do acompanhamento, né? Que é uma coisa importante, tem isso né? também. Porque uma coisa é você pegar e assistir um monte de aulas gravadas, né? Outra coisa é você assistir as aulas, chegar no dia a dia e falar, meu problema é esse, o que eu faço, né? Tem muita diferença também, né? Isso E é importante. além disso, ainda tem o agente de inteligência artificial treinado no método, né? Muitas pessoas, hoje em dia, assim, eu até brinco assim, hoje todo mundo é vendedor de IA. Mas é que, cara, as pessoas nem sabem direito o que é IA. Né? Não sabem usar. Pô, você tem um agente vertical treinado em um método, faz toda a diferença versus uma IA genérica, tipo um GPT. Né? Então, fiz questão de treinar o GHS e continuo treinando, porque eu uso ele no meu dia a dia também, né? Para gerenciar projetos de software. E eu vou melhorando ele cada vez mais. E é um ponto que agrega muito mesmo, né? Então, a dica Eu que você também uso daria no é meu dia a essa. dia, realmente, para acelerar o processo de criação do business case, das coisas, é realmente muito útil. Total, total. Então Eu a acho que dica o que você maior daria. valor é justamente esse. Você adquiriu algo que você não guardou ali na estante, né? Sim, Então, continua andando com você. Se você realmente levar a sério e tornar aquilo um hábito, realmente seu método de gestão, as coisas vão continuar sendo utilizadas, elas vão continuar se pagando ali ao longo do tempo. total. Você precisa estar atuando na área, né? Algumas pessoas perguntam, mas É, e se eu tô começando do zero? Eu falo assim, olha, se você tá começando do zero, a primeira coisa, se você quiser investir, é focar não em começar a estudar necessariamente, é em procurar uma oportunidade para aplicar. Né? Porque é. a criação da competência mesmo, ela deriva disso, né? Deriva de você aplicar no seu dia a dia, né? Não é um curso para você estudar e aplicar depois, né? Que Aí é melhor você mesmo. ler o Prince 2 do que se É, não tiver a oportunidade de aplicar, de fato, né? sim. Vai ler um livro e adquirir o conhecimento geral, e aí quando você quiser aplicar isso, você compra o GHS mesmo. Até porque é uma mentoria, né? Você não vai
Você não vai. Realmente, para Você vai extrair o máximo da desperdiçar, né? mentoria, para extrair o máximo, você tem que estar enfrentando dificuldades que justifiquem você ter um mentor ali, né? Como eu tive vários encontros. Então, lembrando também que não é aquela coisa de, é um encontro limitado. Então, você realmente acompanha a pessoa, né, de uma frequência que seja suficiente. Claro, você não vai todo dia, né, se encontrar, mas numa frequência que você justa, né, que você fala, pô, legal, o cara realmente está tentando ali me ajudar, né, não é só vender o curso e acabou ali. Total. Esse acompanhamento eu faço questão de dar porque eu entendo que faz toda a diferença mesmo pra pessoa aplicar e gerar resultado e ser testemunha disso, né? Verdade. Excelente. Evandro, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua contribuição. Eu acho que vai ficar um conteúdo muito legal para inspirar outras pessoas, para as pessoas verem que é possível fazer diferente, né? Que a organização, produtividade, realização profissional como gestor de projetos do software, ela é possível desde que você se disponha a isso, né? Que você invista, que você pratique e que você tome isso como prioridade, né? Se você quiser deixar suas palavras finais aí, fique à vontade. Não, acredito que é isso. Agradeço também pela oportunidade. Realmente, assim, não é fácil. Por ser um método, competente, ser um método muito completo, não espere também aquele conteúdo água com açúcar. Hum. Não espere aquele conteúdo que você vai ler e amanhã já aprendeu. Ele exige realmente que você pense um pouquinho, que você tente absorver e que imediatamente também aplique. Isso é muito legal. Isso não é, Sim. sob nenhuma maneira, nenhum ponto negativo. É um excelente ponto positivo, eu acho, que dá profundidade. Né? Hoje você vê muitos cursos que prometem ali, você vai se tornar um expert no final de semana, um negócio assim. Quando, na verdade, não é assim que funciona. Você tem que ter substância nas coisas. Eu acho que o GHS tem substância. Você, na parte de planejamento das abordagens, eu estou acostumado com metodologias de gestão, mas eu tive que insistir ali para absorver. Eu falei, caramba, esse negócio, não é possível que eu não vou entender isso. Assim, Uhum. eu tenho que conseguir entender isso e ficava querendo assim, e se pagou depois, né? Depois que, e pronto, o acompanhamento me ajudou também quando você leva para a prática, você vê que, caramba, as coisas não são tão óbvias. Como é que eu desembrulho isso? Como é que eu faço? E aí, pronto, tem uma hora que clica, aí não sai mais. Então, assim, Sim. é muito bom ter substância. Excelente. Maravilha. Obrigado, Evandro. Olha, seja sempre bem-vindo aqui no canal para a gente continuar produzindo conteúdos juntos. E sucesso aí na sua trajetória. E a gente vai se falando aí. Temos Beleza, encontros a realizar e muita coisa para trabalhar junto. Muito obrigado mesmo. tá certo. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.